Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós temos como convidada a doutora Maria Ilani de Araújo Dantas. A doutora Ilani, ela é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1979. É especialista em farmacologia de produtos naturais, também é homeopata, e tem curso na Federação Francesa de Aromoterapia. Ela está aqui conosco para tirar uma série de dúvidas, que nós já ouvimos muito falar em aromoterapia, mas quase nada nós sabemos sobre isso. As informações, as indicações, o porquê do uso, como utilizar, quem pode utilizar. Então, é uma série de coisas que nós aqui hoje no programa vamos ter a oportunidade de, conversando com a doutora Ilani, nós aprendermos alguma coisa e muito sobre a aromoterapia. Então, doutora Ilani, a palavra contigo para iniciarmos essa nossa conversa. Boa noite, doutor Marco. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao senhor pelo convite e também à própria TV União, que proporciona o conhecimento da população sobre temas que são bastante relevantes e que estão aí no nosso dia a dia e muitas vezes pouco esclarecidos, né? A gente está à disposição, estamos aqui para divulgar o trabalho, o que é aromaterapia e estamos à disposição, né, para esclarecer para as dúvidas que forem surgindo durante a nossa conversa. Então, vamos começar aqui. Eu faria a primeira pergunta de o que é aromoterapia? Se ouve muito falar sobre a aromoterapia, tem em algumas lojas nós temos até aparelhos que são utilizados na aromoterapia. Então, eu queria que você desse uma explicação mais profissional sobre o que seria a aromoterapia. Certo. A aromaterapia, ela é um ramo da fitoterapia, né? Do jeito que a gente usa na fitoterapia as cápsulas com os pós das plantas, usamos os chás, a gente usa também os óleos essenciais, que são a matéria-prima da técnica da aromaterapia. Esse termo, ele foi criado em 1928 por um francês, que é René Maurice Gattefossé, que ele era um químico e perfumista. E ele, trabalhando no laboratório, ele teve um acidente, se queimou. E nesse evento, né, nesse acidente, a única coisa que ele tinha por perto era um balde de óleo essencial de lavanda, e ele mergulhou o seu braço e ele ficou espantado com a cura, sem sequelas, sem nada que ficou, né, devendo ao uso mais tradicional, e ele ficou completamente curado. A partir de então, ele criou esse termo de aromaterapia, quer dizer, a terapia pelos aromas. Esta foi o início, o nascimento do termo aromaterapia. Muito bem. Então, a aromaterapia, ela é uma coisa que é utilizada através de substâncias. E substâncias essas, no meu entender, que são feitas através de óleos essenciais. Então, eu vou querer que você dê uma explicada aí, mais ou menos como é que isso ocorre. Certo. Os óleos essenciais, eles estão presentes na planta aromática, especificamente, como um mecanismo de sobrevivência dela. Então, ela usa aqueles aromas para repelir insetos ou para atrair os polinizadores. Então, é a questão da sobrevivência da espécie. Então, são produtos extremamente potentes, eles não têm nenhuma outro componente na sua composição que não as suas moléculas, né? Então, ele não tem água, não tem álcool, só tem os óleos essenciais. E esses óleos essenciais, eles são obtidos por algumas técnicas, né? Que depois a gente pode ver um pouquinho. Mas ele tem umas características também importantes. Ele chama-se óleo essencial, mas ele não é um óleo. Se a pessoa aplicar esse óleo essencial na pele, vai ver que ele desaparece rapidinho, sem deixar aquele vestígio de óleo que a gente conhece. Ele é extremamente perfumado.
ele é também se volatiliza com facilidade. Quer dizer, se você deixar numa superfície um pouco de óleo essencial e no ambiente, ele vai desaparecer, ele vai se volatilizar naquele ambiente. E todas aquelas moléculas serão perfundidas no ambiente e a gente vai perceber isso. E é interessante, porque o óleo essencial ele faz parte do mecanismo vital da planta. Por isso que ele é tão potente. Essa explicação sua foi interessante sobre os óleos, porque, na realidade, nós pensamos assim, óleos essenciais, a gente pensa logo numa coisa bem oleosa e que fica a marca e a mancha, né? Agora eu lhe pergunto, Ilane, e depois você tem um slide aí que você vai mostrar como é feito isso, mas eu queria que você já desse uma explicação para a gente, que parte da planta se utiliza para fazer os óleos, porque na fitoterapia, às vezes nós temos as folhas, muitas vezes se usa a raiz, se usa o caule, enfim. E nos óleos essenciais, tem alguma parte assim principal para fazer ou toda a planta serviria? Não, ele também tem partes mais importantes. Por exemplo, nós temos nas flores, tem muitos óleos essenciais que são vindos, né, que advêm de flores, como a lavanda, como o ilang-ilang. Nós temos também óleos essenciais que vêm de folhas, tipo hortelã, nosso hortelã-pimenta. Né? E existe também outros que são de raízes, tipo capim-limão, ou vetiver, que é bastante usado, inclusive na perfumaria, bem utilizado. Existem outros que são em resinas, como a copaíba, que é a nossa óleo resina, né, da Amazônia. Então, em várias partes da planta, a gente tem também os óleos essenciais. Tem plantas que são pequenas, tem plantas que são grandes. Existe também a mirra, por exemplo, aqueles presentes que Jesus recebeu quando nasceu, que era incenso, mirra e ouro. Tirando o ouro, a mirra e o incenso são também de plantas grandes, de deserto, que fornecem óleo essencial, no caso do incenso. A mirra não, é uma plantinha pequena, é um arbusto, e é feito das folhas. E tem também, só que eu esqueci aqui de falar, existe também os óleos, grande parte dos óleos essenciais, que são os cítricos, por exemplo, que eles estão na casca da laranja, do limão, né, da mandarina, da bergamota. E não sei se alguém já viu, mas se a gente tem uma casca, espreme um pouquinho e botar acender uma faísca, um fogo, ele vai pegar fogo. Aquilo ali é o óleo essencial quando é expelido. Né? Todo mundo pode fazer essa experiência em casa. É uma casca de laranja, dobrar assim, espremer e colocar uma fonte de fogo. Vai aparecer a chamazinha. Isso mostra que eles também são, que essa volatilidade dele, eles são também passíveis de causar incêndio se a gente não tiver cuidado. Né? Inclusive, é o que a gente chama de sumo, né? O sumo do limão e tal. Quando a gente aperta e se botar perto dos olhos, arde para medonho, né? Então é isso. Agora, Ilane, eu queria saber outra coisa. Quem é que pode prescrever os óleos essenciais? Porque hoje em dia, a preocupação de nós médicos é que começou a ter uma ampliação até irresponsável do uso de muita coisa, muito medicamento, até perigoso. E nós sabemos que tudo que cura, dependendo da dose, também pode fazer mal, pode ser um veneno. Então, apesar de ser uma coisa assim muito singela, né, esses elementos que nós estamos falando aqui, que é utilizado assim em ambientes, muitas vezes só para aromatizar e etc., mas eles podem ser indicados de uma maneira assim mais clinicamente por quem? Então, para se prescrever, eu não gosto de usar o termo prescrever, porque o nome prescrição, quem pode fazer é médico, dentista e veterinário. Mas o aconselhamento com a aromaterapia tem que ser feito por alguém que estudou, que fez um curso, que se especializou, que conheceu toda a química desses óleos essenciais, tem que entender um pouco da fisiologia por conta da absorção que se dá, por exemplo, a nível
de olfação, então tem que entender o que é sistema límbico, tem que ver tudo isso. Portanto, não dá para ser qualquer leigo, né, que queira usar porque o cheirinho é bom e vai usar, não é isso. Isso é preocupante também, porque, infelizmente, hoje, a gente observa que pessoas olhou na internet 2, 3 horas de alguma coisa, já acha que pode fazer. E isso estraga a visão daqueles que se preocupam de fazer a coisa direito, né? E é bem interessante. A gente, por exemplo, na farmácia, na oficinalis, nós não usamos há muito tempo aromas artificiais, não. A gente sempre usa o óleo essencial para dar a questão do perfume, mas aliando a necessidade do paciente. Então, por exemplo, a gente vê se é alguém que é tenso, se é alguém que precisa dormir um pouco mais, se é alguém que... A gente vai descobrindo ali o aroma que é mais conveniente para aquela pessoa para utilizar naquele produto. Mas a gente faz sempre essa relação com o próprio usuário, né? E isso é importante. Eu acho que essa questão, e saber a quantidade que vai usar, a dose que pode ser usada, né? A frequência da administração desse uso. Então, tudo é coisa que requer conhecimento. Mas existe no Brasil vários cursos bons hoje, né? A gente já dispõe de cursos bons, e existe uma associação que chama-se Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia, e que é interessante, ela congrega tanto os amantes da aromaterapia, quanto os terapeutas que trabalham com isso, mas, via de regra, nós temos médicos que prescrevem, nutricionistas que prescrevem, enfermeiro, prescreve não, médico sim, nutricionista ela também pode fazer uso disso, tem alguns dentistas que usam, veterinários também pode usar, e aí tem farmacêutico, tem enfermeiros que também utilizam, tem vários trabalhos científicos, inclusive, de uso da enfermagem, né, nos seus ambientes de trabalho. Então, precisa ter um conhecimento, porque ela é muito maior do que simplesmente o cheirinho que a gente pode pensar. Bom, nós estamos fazendo hoje um programa sobre aromoterapia. Estamos recebendo informações da doutora Ilani Dantas, que faz parte lá da Oficinalis, tão conhecida por todos nós aqui, como uma farmácia de manipulação de grande interesse da parte médica e das pessoas que fazem uso, pela idoneidade do trabalho realizado lá. Então, a doutora Ilani ainda tem que me responder uma coisa aqui que eu preciso saber. Quem pode usar os óleos essenciais? E outra coisa, e os animais? Porque, olha, isso que eu estou lhe perguntando tem muito a ver com o problema de aulas que eu dou na faculdade. Que eu dou aula de terapias integrativas complementares que entram, entre outras coisas, também a aromaterapia. Apesar de não ser aula minha de aromaterapia, mas eu noto assim, que por conta do mau uso, como você estava falando aí há pouco, devido ao mau uso, às vezes uma pessoa usa indevidamente, o resultado não é bom, e aí fica aquela coisa, tá vendo, isso não é bom, isso não funciona. Enfim, a gente escuta muito isso lá nos corredores, mesmo por outros colegas profissionais que às vezes nem conhecem a utilização, como por exemplo fitoterapia, que eu estudo profundamente, a ortomolecular, e tudo isso muitas vezes é levado assim a segundo plano. Por isso que nós estamos conversando aqui, porque isso é ciência. É fazer com que as pessoas que não leram, não estudaram, saibam o porquê do uso. E então eu pergunto, quem pode usar os óleos essenciais? Quer dizer, para quem teria indicação? E outra pergunta, e os animais? Porque é uma defesa muito grande que eu tenho quando dou aula de homeopatia, que às vezes aparece um aluno que diz assim, mas esse negócio de homeopatia é mais que o cara se impressiona, tomou um remédio, aí melhora, um placebo. Aí eu entro com uma coisa maravilhosa, que eu pergunto a ele se um animal ou uma criança, ao receber um produto homeopático, se ele vai entender que está tomando um remédio ou não, e ele fica bom, fica curado. Então aí realmente é um dado importante que eu sempre, em aula, eu utilizo, porque gostam de falar, por exemplo, na homeopatia, que é um placebo, porque aquela substância está tão diluída em partes tão pequenas
que não seria mais substância nenhuma, seria água. E hoje em dia a gente tem uma defesa muito boa também, é sobre a medicina quântica. A medicina quântica nos mostrou que Einstein, quando quebrou o átomo e foi quebrando ele em partes menores até chegar no quantum, que é uma quantidade mínima de energia invisível, é onde encontra-se a maior quantidade de energia, que foram as bombas que a gente conheceu por aí e conhece ainda hoje. Então, quanto mais diluído, mais energia. Isso em relação à homeopatia, que cabe a gente conversar também isso aqui, já que você também é homeopata. Mas aí, voltando à minha pergunta de novo, quem pode usar ou não pode usar a aromaterapia? A priori, todas as pessoas podem usar, desde que bem avaliadas, né? Então, não é porque eu quero usar e vou usar, não. Tem que avaliar todo o quadro da pessoa, os quadros de doença que ele possa ter, a saúde que ele tem, o uso de medicamentos que ele faz. Aí sim, ele pode usar. E outra coisa que é extremamente importante na aromaterapia é que a própria pessoa que vai usar, ela deve também gostar daquele perfume, daquele óleo essencial, que aquele óleo emana para ela de sentimentos, né? Então, não adianta você dar, mas o seu óleo vai ser um ilang-ilang, a pessoa vai sentir, não suportei isso aqui, porque ela não vai usar, né? Então, a gente faz toda em francês, eles chamam calibragem terapêutica, que é justamente colocar para aquele usuário, aquele possível paciente, os óleos que ele pode usar, aquilo que agrada, né? Existe até uma história, o ilang-ilang, que eu falei há pouquinho, ele é o óleo da mulher, ele dá uma revigorada, ele também tem uma ação descongestionante muscular bem interessante, e ele é afrodisíaco, quer dizer, tem todos esses lados aí, né? E eu lembro de um professor contava uma história de uma senhora, né, que tinha parido fazia um ano, sei lá, alguns meses, eu não sei, e ela estava péssima, se sentindo a pior das mulheres, a pessoa mais feia do mundo, e que quando ele começou a conversar com ela, né, e mostrar, fez essa calibragem aromática com ela, e que ela sentiu o ilang-ilang, disse que ela abriu um sorriso do tamanho do mundo, ela nem sabia o que era, né? Então, foi um tratamento que ele fez, era um caso que ele contava, que é interessante. Então, qualquer pessoa pode usar, mas precisa ter essa anamnese, né? Esse cuidado, descobrir o que é que pode ser feito. E tem algumas pessoas que não podem, né? Por exemplo, até a pessoa que tem convulsão, que tem epilepsia, ela pode usar alguns óleos, sim, mas com bastante parcimônia, e outros não podem, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que ver. Com relação aos animais, eles podem usar também, mas o animal ele tem um faro um pouco aguçado, né? E tem aroma que eles vão detestar. Então, o que está sendo mais usado para animal é o hidrolato, que é o que eu, quando mostrar aquele slide, eu vou mostrar o que ele é. O hidrolato ele tem quantidades pequeníssimas de moléculas aromáticas, mas tem ainda função, né? E o hidrolato é bastante usado para os animais. Uma coisa assim importante para a gente chamar a atenção aqui dos nossos telespectadores é que nós já usamos isso assim às vezes até sem saber que é a aromaterapia. Muitas pessoas acham extremamente agradável botar um pouquinho de alfazema na roupa de dormir, fica com aquele cheirinho de limpeza, né? Dá uma sensação sei lá, de relaxamento. Eu estou certo? Tá certo. E realmente a lavanda, né, que é a alfazema, ela tem essa ação ansiolítica fenomenal, né? Então, ela é usada justamente para melhorar o sono, para induzir o sono, ela dissipa a ansiedade, é muito interessante. E uma coisa outra maravilhosa que a lavanda tem é a ação anti-inflamatória que ela apresenta, né? Então, por exemplo, a gente pode usar muito bem num problema dermatológico, né? Picada de insetos, por exemplo, fazer um gelzinho com óleo de lavanda pode ser utilizado, porque tem ação anti-inflamatória. Em acne, né? Pode ser usado também um produto com lavanda e melaleuca, que é o tea tree.
é uma outra planta da Austrália, mas que no Brasil está com uma grande plantação, inclusive, de um óleo muito bom, do óleo essencial de melaleuca, e que também tem uma ação antiviral, antibacteriana, é bem interessante. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Desde que bem escolhidas, não tem muito como falhar. Agora, tudo isso eu ainda reforço a questão de dose, né? A questão de saber o quanto vai usar para não acarretar problemas para o usuário. Ok. Então, doutora Ilani, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já que terminamos o primeiro bloco do nosso programa, e voltaremos logo em seguida, daqui a 1 minuto, dando continuidade. Eu gostaria até que você mostrasse mais ou menos como é que são feitos esses óleos essenciais. A gente projeta aqui alguma coisa para você, então, fazer com que todos nós possamos entender isso melhor. Voltaremos dentro de 1 minuto. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. O Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Estamos agora no terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo e vamos então entrar em mais alguns detalhes aqui, querendo saber exatamente quais são as indicações, doutor Ilani, que a gente, as vias de administração, porque o que a gente conhece de aromaterapia é dizer assim, a gente coloca esses óleos e vamos prestar atenção o cheiro que ele tem, o odor, e aí começa tudo. Mas ele não tem somente essa via de administração. Então, gostaria que você falasse sobre os demais, né? Porque, inclusive, tem alguns produtos farmacêuticos que têm um cheiro muito ativo e que a gente passa, por exemplo, no tórax, quando está gripado, entendeu? Quer dizer, eu queria que você levasse isso para o termo realmente médico e de indicação de via de administração dessa aromaterapia. Então, vamos lá. Então, a aromaterapia ela tem como vias de administração, a maior, a mais importante, é a inalação. Então, você coloca, por exemplo, ou você vai ter um aromatizadorzinho pessoal, que a pessoa cheira, inala ali, então a gente coloca o óleo ali dentro e a pessoa faz a inalação. Essa é uma forma. Uma outra forma é colocar, como outrora se usava, umas gotinhas do óleo essencial numa água e se protege do ambiente externo e também se inala o óleo. A mais usada via de administração é a tópica, é a massagem, né? Então, você faz massagem, por exemplo, nos pulsos, na curva do braço,
né? Você pode fazer massagem na fronte, você pode fazer massagem no peito, nas costas, nas articulações, dependendo do óleo que se utiliza. Para isso, esse óleo é diluído, né? Ele sempre está diluído, seja no óleo vegetal, seja, que a gente chama em aromaterapia de carreador. Então, o carreador é o óleo vegetal, quer dizer, não é a vaselina de jeito nenhum, é um óleo vegetal, de preferência prensado a frio, né? Então, é o óleo ou um creme inerte, porque ele não vai ter cheiro nenhum, a não ser do próprio aroma, ou um shampoo, se for o caso, digamos, alguém está querendo tratar queda de cabelo, caspa, vai ser usado um shampoo, por exemplo, uma loção capilar pode ser. Essas são as formas tópicas, assim. A outra forma, pode ser feito supositório, por exemplo, pode ser utilizado tranquilamente, pode ser feito óvulos vaginais, né? Então, para candidíase é muito comum o uso. Pode ser usado a forma oral, que no Brasil, como eu falei no início, é muito pouco utilizado, mas já começa a ganhar alguns adeptos e que eu, particularmente, acho que em algumas situações ela é muito bem-vinda, né, essa via. A gente aqui tem feito alguma coisa, mas sempre com o médico, né? Então, o médico está acompanhando o paciente dele e a gente segue a posologia, que é recomendado, a gente até orienta, mas tem sido uma coisa interessante. Esse óleo ele é diluído em um outro óleo e a pessoa vai tomar, né? Então, a gente tem alguns casos, mas todos esses são junto com o médico, né? A gente não faz a coisa aleatória, sozinha, né? Então, Ilane, tem uma pergunta aqui. É uma coisa assim bem comum, já bem antiga, que o pessoal, quando tem alguma congestão das vias aéreas, então eles fazem inalação com folhas de eucalipto. Sim. Então, isso aí é a forma assim, mais antiga, mais simples de você pegar, botar umas folhas de eucalipto, que tem aquele cheiro característico, em água fervente, depois bota uma toalha na cabeça e vai aspirar aqueles vapores. Então, como seria feito isso com a aromaterapia? A aromaterapia a gente faz colocando uma ou duas gotas do eucalipto, pode ser o radiada, existem algumas espécies de eucalipto, né? O glóbulos e o radiada, existem outros também, o citronelado, mas a gente usa normalmente o glóbulos ou o radiata. E duas gotinhas num recipiente com água e faz da mesma forma, sem problema. Existe aquela outra maneira que o senhor falou no começo, que é usar no ambiente, no aromatizador de ambiente, que geralmente é por 10, 15 minutos no máximo, depois o aromatizador ele para, porque você não pode ficar inalando também constantemente aquele aroma, porque o seu cérebro vai começar a reclamar também, que tudo vai pelo sistema límbico e não tem como a gente ficar usando, fazendo essa superestimulação aromática no cérebro, né? Tudo tem tempo. As vias de aplicação, por exemplo, pode ser na sola dos pés, como eu falei, para criança, ou para adulto mesmo, que ele queira uma ação mais prolongada. Ele demora um pouco mais a ser absorvido, porque a sola dos pés ela é mais espessa, né? A pele aqui é mais espessa. Em compensação, o efeito ele perdura por mais tempo. Então, você pode usar alguma coisa que você queira e usar durante o dia, deixa dentro do sapato, né? Junto com a sua meia, e fica durante o dia inteiro tendo a ação que se deseja. Isso é usado, às vezes, em alguns óleos que dão vigor, dão força, dão disposição para trabalhar. A bergamota pode ser usada. A bergamota é um óleo da alegria, da expansão, né? É bem interessante. A própria laranja, mas isso no pé, que fica lá protegidinho. Durante o dia tem que ser assim. Aí, a outra forma que a gente usa muito a mais comum é a tópica, e esses óleos, por exemplo, se você vir, a gente geralmente manipula o quê? 10 ml, porque o uso tem que ser por pouco tempo. Não é para um uso ad infinito, né? Se faz uma coisa por pouco tempo. Quando a gente faz um cosmético, como eu falei, que aromatiza com algum óleo essencial, vai numa concentração muito pequenininha, porque a pessoa vai usar um creme por um mês inteiro, então a gente tem que usar uma concentração menor. Mas se for para uso terapêutico, tem que ser bem pequeno o tempo de uso. É bem interessante. Então,
Existe também, nós já falamos da indicação, o tipo de patologia, mas para a gente finalizar, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre as precauções. Mais uma vez, isso na mão de uma pessoa técnica, de uma pessoa que tem conhecimento, que estudou, é uma coisa. E na mão de uma pessoa qualquer, que às vezes se encanta com o odor, né, com o cheiro, que às vezes é muito agradável. Então, quais seriam as precauções, doutora Ilani, que nós devemos ter com o uso desses óleos essenciais? Essenciais. Eu listei algumas coisas aqui até para ajudar também, mas, por exemplo, os óleos que são dermocáusticos. Esse a gente tem que ter cuidado, porque tanto a nível de pele quanto a nível de mucosa, se for ingestão oral, pode causar sérios danos, né? Então, pode queimar, né? Por exemplo, o limão é um que se a gente usar e fica queimado, vai ficar manchado, vai ter que ter depois toda uma terapêutica diferente para tratar aquele estrago. Existe também os neurotóxicos, né? Que foram aqueles que eu até falei já um pouquinho. Que a gente pode, digamos, alguém que tem uma convulsão e ele não vai poder usar alguns tipos de óleos, por exemplo, a Artemisa é um deles, porque ele vai baixar o limiar do foco, né? de ter epilepsia, de desencadear a convulsão. Vai baixar esse limiar e vai ficar mais facilmente, vai ter convulsão com mais facilidade. Então, você tem que ter cuidado com um paciente desse. Aqueles que são hepatotóxicos, não pode, que vai causar dano ao fígado, tem que ter bastante cuidado. Então, existem alguns óleos que podem causar danos no fígado. Existem outros que podem causar danos nos rins. Então, é um outro cuidado que tem que ter. Existem os abortivos, né? Como eu falei. E eu achei interessante a questão do hortelã, porque o hortelã ele é extremamente usado, muito usado, para dor de cabeça. Mas uma coisa que é pouco falado é que a dor de cabeça, normalmente ela se dá por uma vasodilatação, mas ela pode ser também por uma vasoconstricção, né? Então, se a dor de cabeça for de origem por vasodilatação, o hortelã não vai servir, porque ele vai aumentar ainda mais a vasodilatação, então não vai ser interessante. Já a lavanda, ela pode servir para isso, que ela vai ter uma certa vasoconstricção, mas todo mundo só usa hortelã. E o hortelã tem esse grande perigo de produzir convulsão, que ele não pode ser usado em pessoas que tenham epilepsia, né? Então tem que ter cuidado. Quem faz tratamento homeopático, a gente não recomenda o uso de hortelã enquanto estiver usando o tratamento homeopático. Então, é um óleo que a gente usa até pouco, pelo fato de que a maioria dos nossos clientes são homeopatizados, né? Então, a gente até usa um pouco menos, né? No óleo essencial de hortelã, por esse fato. E é curioso, só para você dar um exemplo, teve uma paciente que se trata com um médico homeopata há muito tempo, e essa pessoa não conseguia evoluir. E eu achava esquisito, porque ela não conseguia bem evoluir. Até que um dia ela chegou à farmácia e ela disse assim, eu gosto, eu uso eternamente o hortelã. Eu digo, opa! Aí eu disse, então, seu médico sabe que você usa isso? Não, depois eu acho bom dizer. Porque provavelmente você talvez não esteja tendo o sucesso que deveria ter alcançado por conta do hortelã que está antidotando a ação. Essa pessoa, eu pedi permissão, eu falei com o médico dela e expliquei essa situação. Porque acontece isso, então. Você usa um produto e não sabe que ele está atrapalhando a sua conduta, né? A sua conduta médica, porque está usando um cheirinho que é gostoso, que é bom. Né? Então, isso aí tem que ter cuidado. Isso aí faz parte do nosso cuidado enquanto farmacêutico na hora de trabalhar com aromaterapia. Existem aqueles abortivos, como eu falei, que o hortelã também pode ser abortivo, se for usado com bastante, em doses altas e com frequência, porque as pessoas às vezes gostam e ficam com muito óleo. Uma determinada vez também teve uma senhora na farmácia que ela usou tantas vezes o óleo essencial de hortelã na minha frente que eu comecei a ficar incomodada, né? E incomodada de começar a tossir, tudo isso, a pessoa usando. Mas ela tirava da bolsinha dela de vez em quando e usava, de vez em quando e usava. Então, não dá para fazer isso, né? Tem que ter Ilani, cuidado. outra coisa, que deve ficar alguma dúvida aí nas pessoas, que eu queria que você tirasse. Nós estamos falando do hortelã,
e algumas coisas que a gente deve ter cuidado com o uso dele. Aí eu pergunto, tem alguma relação, isso que você está falando, com o chá de hortelã? Por exemplo, pessoas que usam muito o chá de hortelã e são pessoas que têm epilepsia, tem problemas? Nós Não, estamos porque saindo um no pouco chazinho, da aromaterapia, mas eu lhe pergunto. não, mas não vai ter problema, porque no chazinho a quantidade de óleo essencial é muito pequena, muito pequena. O óleo essencial de hortelã, a gente precisa de 1,5 toneladas. Meu Deus, os 150 quilos. Deixa eu olhar que eu anotei isso. Eu achei curioso, deixa eu ver se tem aqui fácil para dizer. O hortelã são 1.000 quilos de folhas de hortelã para ter 1 quilo de óleo essencial. Então, a folhinha vai ter muito pouquinho, não vai ter problema, não. Pode tomar um chazinho. Então, isso é importante a gente saber. Quer dizer, as indicações e contraindicações do chá são diferentes das indicações e contraindicações da aromaterapia. Daí, nós temos trazido esse assunto aqui, porque vocês vão começar a fazer a diferença, vão começar a entender por que, às vezes, a gente não quer que a pessoa indevidamente use, porque fulano usou, porque meu vizinho usou, porque minha mãe, minha tia, meu colega, enfim. Tem que ter uma indicação terapêutica, tem que ter um cuidado e um conhecimento daquela situação que nós estamos fazendo. Essa é a nossa finalidade aqui, para que a pessoa use certo os medicamentos. Existe um outro óleo também que todo mundo conhece, que é o cravo. O cravo, ele é extraído do eugenol, é a molécula principal dele que a gente usa no dentista, né? Aquele cheirinho característico do dentista, do consultório de odontologia, é o eugenol. E o cravo, ele é usado tem uma capacidade analgésica, né? Analgésico, muito interessante. Aí o que é que acontece? Se a pessoa faz uso, aqui já é outra precaução, né? Outro cuidado, faz uso de anticoagulantes, ele não deve usar o cravo, porque ele também é anticoagulante. Então, ele vai potencializar o efeito do medicamento, e isso não é desejado. Né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter. A aromaterapia ela é sutil, ela é uma coisa natural, mas não é isenta de riscos. E isso precisa ser muito bem avaliado. É isso aí. Então, hoje aqui nós tivemos, no nosso programa Saúde é Tudo, a presença da doutora Ilani, que conosco aqui conversamos coisas extremamente importantes. De valorizar coisas que às vezes a gente chega num ambiente que está sendo utilizado um tipo de aroma, que às vezes tem pessoas ali que não devem utilizar aquilo. Ainda bem que, como ela explicou, o tempo não é muito quando ele é feito com esses vaporizadores, essas coisas, eles demoram menos tempo. Mas a indicação para cada pessoa ela é mais correta, porque aí se faz uma indicação certa para que o paciente se beneficie com o uso daquele óleo essencial. Doutora Ilani, eu lhe agradeço muito você ter pegado seu tempo aí de repouso e ter trazido aqui para a gente estudar com você tudo isso. Eu deixo a palavra final contigo e quero que você outras vezes volte para nos trazer esses seus conhecimentos. Obrigada, eu agradeço também. Eu me coloco à disposição de quem precisar. Eu estou na farmácia o dia inteiro, né? A gente, das 8h30 até as 18 horas, geralmente a gente está por lá, só com a horinha que se vai almoçar, mas a gente está à disposição. Qualquer coisa que precisar, estamos lá para esclarecer, para ajudar, para informar. Muito obrigada pelo espaço. Ok, então terminamos assim mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós tivemos uma série grande de informações e como a doutora Ilani falou, sempre, quando a gente termina o programa, ficam algumas dúvidas. Como aquela que eu falei, da pessoa que toma todo dia um tipo de chá, e nós falamos hoje aqui de aromaterapia, de um óleo essencial que pode ter uma contraindicação. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, usar os nossos telefones lá do consultório, 3212-2317, ou se dirigir diretamente à doutora Ilani lá na Oficinalis, que é uma farmácia de manipulação que todos conhecem. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco e até o próximo programa.
Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Estamos agora no terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo e vamos então entrar em mais alguns detalhes aqui, querendo saber exatamente quais são as indicações, doutor Ilani, que a gente, as vias de administração, porque o que a gente conhece de aromaterapia é dizer assim, a gente coloca esses óleos e vamos prestar atenção o cheiro que ele tem, o odor, e aí começa tudo. Mas ele não tem somente essa via de administração. Então, gostaria que você falasse sobre os demais, né? Porque, inclusive, tem alguns produtos farmacêuticos que tem um cheiro muito ativo e que a gente passa, por exemplo, no tórax, quando está gripado, entendeu? Quer dizer, eu queria que você levasse isso para o termo realmente médico e de indicação de via de administração dessa aromaterapia. Então, vamos lá. Então, a aromaterapia ela tem como vias de administração, a maior, a mais importante, é a inalação. Então, você coloca, por exemplo, ou você vai ter um aromatizadorzinho pessoal, que a pessoa cheira, inala ali, então a gente coloca o óleo ali dentro e a pessoa faz a inalação. Essa é uma forma. Uma outra forma é colocar, como outrora se usava, umas gotinhas do óleo essencial numa água e se protege do ambiente externo e também se inala o óleo. A mais usada via de administração é a tópica, é a massagem, né? Então, você faz massagem, por exemplo, nos pulsos, na curva do braço, né? Você pode fazer massagem na fronte, você pode fazer massagem no peito, nas costas, nas articulações, dependendo do óleo que se utiliza. Para isso, esse óleo é diluído, né? Ele sempre está diluído, seja no óleo vegetal, seja, que a gente chama em aromaterapia de carreador. Então, o carreador é o óleo vegetal, quer dizer, não é a vaselina de jeito nenhum, é um óleo vegetal, de preferência prensado a frio, né? Então, é o óleo ou um creme inerte, porque ele não vai ter cheiro nenhum, a não ser do próprio aroma, ou um shampoo, se for o caso, digamos, alguém está querendo tratar queda de cabelo, caspa, vai ser usado um shampoo, por exemplo, uma loção capilar pode ser. Essas são as formas tópicas, assim. A outra forma pode ser feito supositório, por exemplo, pode ser utilizado tranquilamente, pode ser feito óvulos vaginais, né? Então, para candidíase é muito comum o uso. Pode ser usado a forma oral, que no Brasil, como eu falei no início, é muito pouco utilizado, mas já começa a ganhar alguns adeptos e que eu, particularmente, acho que em algumas situações ela é muito bem-vinda, né, essa via.
A gente aqui tem feito alguma coisa, mas sempre com o médico, né? Então, o médico está acompanhando o paciente dele e a gente segue a posologia, que é recomendado, a gente até orienta, mas tem sido uma coisa interessante. Esse óleo ele é diluído em um outro óleo e a pessoa vai tomar, né? Então, a gente tem alguns casos, mas todos esses são junto com o médico, né? A gente não faz a coisa aleatória, sozinha, né? Então, Irani, essas tem uma pergunta aqui. É uma coisa assim bem comum, já bem antiga, que o pessoal, quando tem alguma congestão das vias aéreas, então eles fazem inalação com folhas de eucalipto. Sim. Então, isso aí é a forma assim, mais antiga, mais simples de você pegar, botar umas folhas de eucalipto, que tem aquele cheiro característico, em água fervente, depois bota uma toalha na cabeça e vai aspirar aqueles vapores. Então, como seria feito isso com a aromaterapia? A aromaterapia a gente faz colocando uma ou duas gotas do eucalipto, pode ser o radiado, existem algumas espécies de eucalipto, né? O glóbulos e o radiada, existem outros também, o citronelado, mas a gente usa normalmente o glóbulos ou o radiata. E duas gotinhas num recipiente com água e faz da mesma forma, sem problema. Existe aquela outra maneira que o senhor falou no começo, que é usar no ambiente, no aromatizador de ambiente, que geralmente é por 10, 15 minutos no máximo, depois o aromatizador ele para, porque você não pode ficar inalando também constantemente aquele aroma, porque o seu cérebro vai começar a reclamar também, que tudo vai pelo sistema límbico e não tem como a gente ficar usando, fazendo essa superestimulação aromática no cérebro, né? Tudo tem tempo. As vias de aplicação, por exemplo, pode ser na sola dos pés, como eu falei, para criança, ou para adulto mesmo, que ele queira uma ação mais prolongada. Ele demora um pouco mais a ser absorvido, porque a sola dos pés ela é mais espessa, né? A pele aqui é mais espessa. Em compensação, o efeito ele perdura por mais tempo. Então, você pode usar alguma coisa que você queira e usar durante o dia, deixa dentro do sapato, né? Junto com a sua meia, e fica durante o dia inteiro tendo a ação que se deseja. Isso é usado, às vezes, em alguns óleos que dão vigor, dão força, dão disposição para trabalhar. A bergamota pode ser usada. A bergamota é um óleo da alegria, da expansão, né? É bem interessante, a própria laranja, mas isso no pé, que fica lá protegidinho. Durante o dia tem que ser assim. Aí, a outra forma que a gente usa muito a mais comum é a tópica, e esses óleos, por exemplo, se você vir, a gente geralmente manipula o quê? 10 ml, porque o uso tem que ser por pouco tempo. Não é para um uso ad infinito. Né, se faz uma coisa por pouco tempo. Quando a gente faz um cosmético, como eu falei, que aromatiza com algum óleo essencial, vai numa concentração muito pequenininha, porque a pessoa vai usar um creme por um mês inteiro, então a gente tem que usar uma concentração menor. Mas se for para uso terapêutico, tem que ser bem pequeno o tempo de uso. É bem, bem interessante. Então, existe também... nós já falamos da indicação, o tipo de patologia, mas para a gente finalizar, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre as precauções. Sim. Mais uma vez, isso na mão de uma pessoa técnica, de uma pessoa que tem conhecimento, que estudou, é uma coisa. E na mão de uma pessoa qualquer, que às vezes se encanta com o odor, né, com o cheiro, que às vezes é muito agradável. Então, quais seriam as precauções, doutora Ilani, que nós devemos ter com o uso desses óleos essenciais? Essenciais. Eu listei algumas coisas aqui até para ajudar também, mas, por exemplo, os óleos que são dermocáusticos. Esse a gente tem que ter cuidado, porque tanto a nível de pele quanto a nível de mucosa, se for ingestão oral, pode causar sérios danos, né? Então, pode queimar, né? Por exemplo, o limão se a gente usar e fica queimado, vai ficar manchado, vai ter que ter depois toda uma terapêutica diferente para tratar aquele estrago. Existe também os neurotóxicos, né? Que foram aqueles que eu até falei já um pouquinho. Que a gente pode, digamos, alguém que tem uma convulsão
e ele não vai poder usar alguns tipos de óleos, por exemplo, a Artemisa é um deles, porque ele vai baixar o limiar do foco, né, de ter epilepsia, de desencadear a convulsão. Vai baixar esse limiar e vai ficar mais facilmente, vai ter convulsão com mais facilidade. Então, você tem que ter cuidado com um paciente desse. Aqueles que são hepatotóxicos, quer dizer, não pode, que vai causar dano ao fígado, tem que ter bastante cuidado. Então, existem alguns óleos que podem causar danos no fígado. Existem outros que podem causar danos nos rins. Então, é um outro cuidado que tem que ter. Existem os abortivos, né, como eu falei. E eu achei interessante a questão do hortelã, porque o hortelã ele é extremamente usado, muito usado, para dor de cabeça. Mas uma coisa que é pouco falado é que a dor de cabeça, normalmente ela se dá por uma vasodilatação, mas ela pode ser também por uma vasoconstricção, né? Então, se a dor de cabeça for de origem por vasodilatação, o hortelã não vai servir, porque ele vai aumentar ainda mais a vasodilatação, então não vai ser interessante. Já a lavanda, ela pode servir para isso, que ela vai ter uma certa vasoconstricção, mas todo mundo só usa hortelã. E o hortelã tem esse grande perigo de produzir convulsão, que ele não pode ser usado em pessoas que tenham epilepsia, né? Então tem que ter cuidado. Quem faz tratamento homeopático, a gente não recomenda o uso de hortelã enquanto estiver usando o tratamento homeopático. Então, é um óleo que a gente usa até pouco, pelo fato de que a maioria dos nossos clientes são homeopatizados, né? Então, a gente até usa um pouco menos, né? No óleo essencial de hortelã, por esse fato. E é curioso, só para você dar um exemplo, teve uma paciente que se trata com um médico homeopata há muito tempo, e essa pessoa não conseguia evoluir. E eu achava esquisito, porque ela não conseguia bem evoluir. Até que um dia ela chegou à farmácia e ela disse assim, eu gosto, eu uso eternamente o hortelã. Eu digo, opa! Aí eu disse, então, seu médico sabe que você usa isso? Não, depois eu acho bom dizer. Porque provavelmente você talvez não esteja tendo o sucesso que deveria ter alcançado por conta do hortelã que está antidotando a ação. Essa pessoa, eu pedi permissão, eu falei com o médico dela e expliquei essa situação. Porque acontece isso, então. Você usa um produto e não sabe que ele está atrapalhando a sua conduta, né? A sua conduta médica, porque está usando um cheirinho que é gostoso, que é bom. Né? Então, isso aí tem que ter cuidado. Isso aí faz parte do nosso cuidado enquanto farmacêutico na hora de trabalhar com aromaterapia. Existem aqueles abortivos, como eu falei, que o hortelã também pode ser abortivo, se for usado com bastante, em doses altas e com frequência, porque as pessoas às vezes gostam e ficam com muito óleo. Uma determinada vez também teve uma senhora na farmácia que ela usou tantas vezes o óleo essencial de hortelã na minha frente que eu comecei a ficar incomodada, né? E incomodada de começar a tossir, tudo isso, a pessoa usando. Mas ela tirava da bolsinha dela de vez em quando e usava, de vez em quando e usava. Então, não dá para fazer isso, né? Tem que ter Ilane, cuidado. outra coisa, que deve ficar alguma dúvida aí nas pessoas, que eu queria que você tirasse. Nós estamos falando do hortelã e algumas coisas que a gente deve ter cuidado com o uso dele. Aí eu pergunto, tem alguma relação, isso que você está falando, com o chá de hortelã? Por exemplo, pessoas que usam muito chá de hortelã e são pessoas que têm epilepsia, tem problemas? Nós estamos saindo um pouco da aromaterapia, mas eu lhe pergunto. Não, mas não vai ter problema, porque no chazinho a quantidade de óleo essencial é muito pequena, muito pequena. O óleo essencial de hortelã, a gente precisa de 1,5 tonelada. Meu Deus, os 150 quilos. Deixa eu olhar que eu anotei isso. Eu achei curioso, deixa eu ver se tem aqui fácil para dizer. O hortelã são 1.000 quilos de folhas de hortelã para ter 1 quilo de óleo essencial. Então, a folhinha vai ter muito pouquinho, não vai ter problema, não. Pode tomar o chazinho. Então, isso é importante a gente saber. Quer dizer, as indicações e contraindicações do chá são diferentes das indicações e contraindicações da aromaterapia. Daí, nós temos trazido esse assunto aqui, porque vocês vão começar a fazer a diferença, vão começar a entender por que, às vezes, a gente não quer que a pessoa indevidamente use, porque fulano usou, porque meu vizinho usou, porque minha mãe, minha tia, meu colega, enfim.
tem que ter uma indicação terapêutica, tem que ter um cuidado e um conhecimento daquela situação que nós estamos fazendo. Essa é a nossa finalidade aqui, para que a pessoa use certo os medicamentos. Existe um outro óleo também que todo mundo conhece, que é o cravo. O cravo, ele é extraído do eugenol, é a molécula principal dele que a gente usa no dentista, né? Aquele cheirinho característico do dentista, do consultório de odontologia, é o eugenol. E o cravo, ele é usado tem uma capacidade analgésica, né? Analgésico, muito interessante. Aí o que é que acontece? Se a pessoa faz uso, aqui já é outra precaução, né? Outro cuidado, faz uso de anticoagulantes, ele não deve usar o cravo, porque ele também é anticoagulante. Então, ele vai potencializar o efeito do medicamento, e isso não é desejado, né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter. A aromaterapia, ela é sutil, ela é uma coisa natural, mas não é isenta de riscos. E isso precisa ser muito bem avaliado. É isso aí. Então, hoje aqui nós tivemos, no nosso programa Saúde é Tudo, a presença da doutora Ilani, que conosco aqui conversamos coisas extremamente importantes. De valorizar coisas que às vezes a gente chega num ambiente que está sendo utilizado um tipo de aroma, que às vezes tem pessoas ali que não devem utilizar aquilo. Ainda bem que, como ela explicou, o tempo não é muito quando ele é feito com esses vaporizadores, essas coisas, eles demoram menos tempo. Mas a indicação para cada pessoa ela é mais correta, porque aí se faz uma indicação certa para que o paciente se beneficie com o uso daquele óleo essencial. Doutora Ilani, eu lhe agradeço muito você ter pegado o seu tempo aí de repouso e ter trazido aqui para a gente estudar com você tudo isso. Eu deixo a palavra final contigo e quero que você outras vezes volte para nos trazer esses seus conhecimentos. Obrigada, eu agradeço também. E eu me coloco à disposição de quem precisar. Eu estou na farmácia o dia inteiro, né? A gente, das 8h30 até as 18 horas, geralmente a gente está por lá, só com a horinha que se vai almoçar, mas a gente está à disposição. Qualquer coisa que precisar, estamos lá para esclarecer, para ajudar, para informar. Muito obrigada pelo espaço. Ok, então terminamos assim mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós tivemos uma série grande de informações e como a doutora Ilani falou, sempre, quando a gente termina o programa, ficam algumas dúvidas. Como aquela que eu falei, da pessoa que toma todo dia um tipo de chá, e nós falamos hoje aqui de aromaterapia, de um óleo essencial que pode ter uma contraindicação. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, usar os nossos telefones lá do consultório, 3212-2317, ou se dirigir diretamente à doutora Ilani lá na Oficinalis, que é uma farmácia de manipulação que todos conhecem. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco e até o próximo programa. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Ester bom no verão é sempre a melhor escolha. Ester bom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção.
sabor do seu verão. Estar bom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.